Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Pô, galera, tomara que esses conteúdos aqui, que a qualidade do vídeo esteja ficando boa. Eu só vou ver depois quando eu for editar. Já é o terceiro vídeo na sequência. Foram dois vídeos aqui falando sobre questões mais locais, políticas, como sempre aqui, a maioria dos conteúdos no canal. Mas eu tava querendo mudar um pouco, galera. Ir lá para aquele campo, de que a galera gosta muito também. Mas que a gente não tá tendo oportunidade de trocar essa ideia. Aquele campo das conspirações mais clássicas. E eu tava aqui antes de começar a gravar os vídeos, de boa, planejando, qual nada eu ia fazer. E surgiu esse impulso de gravar um vídeo. Eu não vou gravar vídeo de política, acabei de gravar. Mas às vezes meio que é cansativo, meio chato esse assunto. Fazer críticas contra o presidente Bolsonaro ou alguma polêmica envolvendo ele também é meio que até batido, Todo mundo está fazendo, ultimamente, muita gente pelo menos tem feito isso, explorando ali a audiência, mas não faz com propriedade às vezes e é só uma questão de se aparecer. Tem a fumaça do dia que a gente pode sempre estar debatendo aqui, a galera se ilude muito com isso, mas tem uns temas, galera, que eu me cobro, que eu sinto falta da oportunidade, do time para gravar com vocês. Às vezes surge a oportunidade, como eu venho ensaiando falar sobre isso já há alguns meses, sempre surge uma ou outra notícia a respeito do assunto, e aí ele volta a ficar em pauta. Eu falei, agora, vou gravar esse vídeo agora. E eu acabo não gravando o vídeo porque outras coisas acontecem, e às vezes não surge aquele clima para gravar e sobre isso. Eu queria falar sobre extraterrestre, cara, atividade de UFOs, atividades extraterrestres, Eu queria falar algo assim mais impactante a respeito do assunto. É um assunto que eu gosto muito. Eu queria fazer algo como tipo a revelação. Porque pra mim, que gosto do tema, eu não fico aqui discutindo com vocês se é real ou não, que existem extraterrestres, que o fenômeno UFO, os OVNIs, se aquilo é fake, se aquilo é verdade. Não, eu acho que é boa parcela dessas notícias, desses relatos, testemunhos, tem base com a verdade ali. Tá? Tem alguma coisa a mais por trás. Tem muita fake news, o próprio sistema usa das fakes, de vídeos falsos, e até gente falando de maneira bem irresponsável no assunto para desmoralizar o tema, ridicularizando ali, tirando a atenção, a credibilidade do mesmo. É uma forma de censura. Tem a questão de muitas pessoas que não gostam de falar sobre isso, porque acham que é mais confortável para elas não imaginar que existem civilizações avançadas tecnologicamente que podem simplesmente vir aqui dominar o mundo, se é que já não dominam nos bastidores. Tem aquela galera que é alienada ao extremo, não gosta do tema porque, sei lá, o pastor disse que é mentira. Então a galera alienada religiosamente tem uma outra realidade que não bate muito bem. Se bem que a própria Igreja Católica, principalmente ali o Vaticano, tem se direcionado ali dentro do programa de desacobertamento do tema e já vai indicando, já vai preparando seus fiéis, os seguidores, para alguma notícia a respeito disso. Não é bem o tema desse vídeo aqui, o envolvimento do Vaticano nessa questão de atividades extraterrestres, mas tem muito a ver também. Porque o Vaticano, a religião em si, é uma grande ferramenta de manipulação de massa. Se você quiser manter um véu, manter um programa de acobertamento sobre o tema, por exemplo, é importante ter qualquer ferramenta de alienação ali de massa, manipulação da percepção das pessoas. Então tem envolvimento deles, eles sabem, eles estão envolvidos em todo o processo. Tem a galera da Terra plana, que acredita que a gente está numa Terra plana, dentro de um aquário e não tem nada lá fora, não bate, tá? A galera que acredita em teoria da conspiração de terra plana, que pra mim é uma grande bobagem, me desculpe, tem sempre um ou outro que acredita, mas não bate com atividades extraterrestres, por exemplo, porque na cabeça dele não tem nada lá fora, é água. Então, cara, não faz sentido. E, sei lá, sempre tem um ou outro que até gosta, mas às vezes não se aprofunda porque não é o tema do momento, ou sei lá, tem preguiça, ou já está saturado de gente falando bobagem a respeito do assunto, os oportunistas de momento. Cara, eu venho adiando falar sobre isso já há um bom tempo, porque a cada hora surge uma nova necessidade de conteúdo aqui. E eu fico ali pensando, eu fico ali remoendo, eu tenho que falar, eu tenho que gravar um vídeo a respeito disso, ou uma série de vídeos
a respeito disso. Como, por exemplo, a conspiração QAnon. Eu sei que eu vou começar a falar sobre isso e eu vou ter que fazer vários vídeos para colocar vocês no contexto geral. E eu acho que extraterrestre é um tema também que exige, né, maior propriedade, ou até um vídeo de introdução, para depois eu vir com uma outra notícia um pouco mais objetiva a respeito, ou fica mais fácil eu fazer vídeos mais curtos depois, que você já está introduzido na minha linha de pensamento. Eu me cobro porque é um tema muito importante, cara. Se você vê, né, analisar os fatos ali, tiver uma percepção maior, né, você vai vendo que tem alguma coisa muito importante por trás de tudo. Tá? Não sei se tem um grande evento por acontecer que envolva atividade extraterrestre, né? Tem a questão daquela conspiração do governo oculto, a participação, né, de outros seres que não humanos, né, nesse governo que domina o mundo, essa agenda, né, que, sei lá, pode ter algumas consequências e alguns objetivos tão obscuros que, pô, foge ao interesse da humanidade, ou está acima dela. Quem construiu todo o sistema, quem pensou em tudo isso, articulou. Então é um tema muito importante, galera. Eu não posso simplesmente ignorar como boa parte das pessoas fazem, ou vir aqui gravar um conteúdo, né, oportunista de momento. Eu também, né, às vezes fico naquela de, porra, eu não vou falar agora, mas eu tenho o que falar, eu quero falar. E aí eu fico sempre naquela dúvida, não vou falar sobre isso agora, mas bate um arrependimento de que se surgir uma notícia, ou cada vez que surge uma notícia, eu penso, porra, eu deveria ter falado. Vou perder a oportunidade de falar. Perdi. Passou. Mais uma vez que eu ia fazer isso. Cidadão X acertou essa também. Né? Como muitas vezes eu acerto aqui no canal. Né? Então, dá aquele arrependimento assim, né? Aquela sensação de arrependimento de, porra, mas você tá perdendo. Você vai perder o time. Vai acontecer do jeito que você sabia que ia acontecer e você não falou antes. Perdeu essa oportunidade. E eu acho também que a gente tem que falar em algum momento agora. Quando eu digo algum momento, é agora. Né? Porque se a gente não falar agora e as coisas, né, se concretizarem como a gente imagina, ou pelo menos eu imagino, a gente não vai ter outra oportunidade de falar aqui, cara. Não vai ter esse espaço, esse canal de comunicação para eu poder dizer para vocês o que aconteceu, como aconteceu. Imagino que até um processo mais gradativo de revelação a respeito do tema possa permitir que a gente vá debatendo o assunto aqui, mas podem ser que existam, né, forças ou fatores muito acima, né, da nossa capacidade aqui de controle, inclusive eu estou falando das elites mundiais, e, cara, não vai permitir, por exemplo, que a gente tenha tempo de assimilar, a gente vai ter só que reagir à coisa toda. Não vai dar tempo de debater, não vou ter canal no YouTube, né, ou postinho no Facebook para falar sobre o assunto, não. É a mesma coisa de um golpe militar, um golpe, né, dentro do Brasil, por exemplo, vindo do Bolsonaro, a gente não vai ter tempo de, Bolsonaro deu um golpe, vamos falar sobre isso aqui no canal, mais um vídeo e tal. Não, eu acho que não. É a mesma coisa. Se acontecer do jeito que eu imagino que possa acontecer, né, e tem potencial para isso, não vai ter como a gente falar depois. Né? Fato, galera, é que a pandemia monopolizou muito a nossa atenção nesses últimos meses. É claro que a política aqui no Brasil também, né, tem aquele lado insano que exige uma certa atenção. Por exemplo, né, eu fico aqui atento, né, a alguma outra conspiração maior, como por exemplo o ataque, né, sistemático, né, do próprio sistema, né, dentro, né, do meio ambiente para levar um colapso, né, climático no mundo e levar a outras consequências bem mais graves. Tem a própria agenda, né, da nova ordem mundial aí, e temas como redução populacional, controle absoluto, né, a intervenção por alguma lei marcial local ou mundial, a instalação de um próprio governo único, né, sempre está em pauta, sempre tem uma outra manobra que vai indicando isso. Mas tem o tema extraterrestre, galera. Mas a pandemia tomou o noticiário, né, tomou a nossa atenção maior. Nosso tempo é mais dedicado a assuntos relacionados à pandemia. Mesmo porque ela serviu também para revelar a verdadeira face de algumas pessoas, né, alguns planos, né, da agenda da nova ordem aí podem estar sendo postos em prática. Estou falando de redução populacional de massa. Né, então tem muita coisa que foi até útil, né, a questão da pandemia. Mas mesmo assim você percebe que a pandemia não superou totalmente outros temas da agenda, outros acontecimentos, outras conspirações. Ela continua acontecendo e algumas outras manobras estavam ali. Talvez até tenham ido mais à frente, né, porque a gente não deu atenção. Por exemplo, a agenda continuou, tá? Tem uma agenda aí, né, que envolve governos mundiais, né, independente, né, de maneira coligada ou isolada. E tem aquela questão da elite, que tomou poder em vários países,
né, manobrando ali até democracias ou golpes, tanto faz, você entender como quiser, né, para colocar um grupo no poder, um grupo, né, submisso aos interesses da elite, né, que tomaram uma série de decisões, né, fizeram algumas reformas, algumas manobras, né, de governo, né, que, cara, pressionaram muito a massa, oprimiram muito a massa, e eles sabiam que isso ia gerar revolta. Então a pandemia deu até uma segurada, né, naquela questão da insurreição geral que estava para acontecer. Já estava, né, um momento tenso, né, muitas revoltas em vários países por vários motivos, mas em geral porque o governo oprimiu o povo e o povo não aguenta mais, não suporta mais, vai reagir. E entra muito naquele meu cálculo sobre conspirações, onde tem ação, reação e consequência, tudo bem, né, planejado. O governo lá oculto, quem está manobrando a situação, faz uma ação, né, bem pensada, né, sabendo que aquilo vai gerar uma reação, né, ali nas vítimas, no seu alvo ali, né, e é tudo muito, né, bem planejado, né, que é previsível inclusive algumas reações, e essas reações vão gerar algumas consequências, né, que vão ser absorvidas por eles, vão ser aproveitadas por quem começou todo o processo. Então você vai vendo, né, que porra, tem algumas ações que não faz sentido, mas depois você vê que fez sentido sim. Alguém levou vantagem no final, geralmente, né, fora da nossa capacidade de percepção no primeiro momento, mas depois você vê que, porra, era isso, olha o que os caras fizeram, eu não tinha percebido, percebi só depois. Algumas pessoas até tentam falar, eu tento antecipar ou ver, mas não tem como provar, né, a coisa está acontecendo, a gente fica com aquele sentimento de que tem, mas tá ali, estou tentando fazer a ligação, mostrar para vocês o sentido, mas só quando termina mesmo que você vê a desgraça acontecendo, né? É interessante, né, galera, a respeito desse assunto sobre extraterrestres, que é basicamente isso. Você vê que tem algo acontecendo, muita gente se aprofunda no assunto, mas a coisa não evolui. Acho que por falta até de atenção do público, ou é algo programado por eles. Né? Quem controla toda essa situação programa esse desinteresse do público a respeito do tema. Porque não quer revelar a verdade, não quer que a galera especule, desconfie, fica ali iludindo, fica a galera, assiste um filme aqui, ficção ali, denúncia ali, mais um relato, é fake, não é, e aí a gente fica perdido. Né? Vou prestar atenção em outra coisa aí. Nos últimos meses, galera, uma série de eventos relacionados a esse tema principal aí, eles começaram a ganhar, né, audiência, mais do que o normal. Assim como o tema sobrenatural também teve um grande destaque nesses últimos meses, a atividade extraterrestre é uma coisa que começou a pipocar, aparecer mais do que o normal. Sempre foi, né, interesse de alguns, uma galera bem específica ali. Mas a coisa está aparecendo, está na sua cara. Né? Já teve outros mecanismos, né, de controle, de percepção, que já trouxeram você ao tema e você não percebeu. O cinema faz muito isso. Ele revela algumas coisas para você e você talvez não dê o valor. É só ficção, é só um filme e tal, mas tem algumas mensagens, alguns sinais ali, a gente tem que dar, né, uma certa atenção. Tem algumas declarações públicas, né, de pessoas com grande influência de massa aí, que você vai percebendo que ele quis falar alguma coisa, mas não podia, ou a ideia era essa mesmo, né, criar um mistério em torno de um assunto. E eles têm falado, inclusive, da questão envolvendo extraterrestres, atividades, né, extraterrestres. Você vai vendo, né, que tem mais coisas acontecendo, né, e a gente fica assim, aconteceu ou não aconteceu? O debate é esse. Mas nos últimos meses a coisa foi ganhando, né, um certo contorno. Eu acho que o maior destaque foi para aquele evento, aquela situação, onde surgiram alguns vídeos, né, que ganharam as redes. Na verdade, esses vídeos já estavam há alguns meses nas redes, né, dentre vários outros vídeos sobre o tema, né, e mistura muito, né, aquela questão dos vídeos falsos, propositais, vídeos verdadeiros que acabam perdendo, né, a real importância ali, a galera não dá o valor, né, desmoraliza e tal, podia conter alguma coisa importante ali, como contém. Mas surgiram alguns vídeos, acho que foram 3 ou 4 vídeos, que ganharam mais destaque ainda. Isso a gente já estava dentro da pandemia, tá? Você vê o tamanho da importância ou o momento que eles escolheram para revelar isso. Os vídeos em si, tratavam de atividade de UFOs, né? Objetos voadores não identificados, OVNIs aqui, né? Que foram flagrados por câmeras, né? E aí foram divulgados na internet. E o interessante nesse assunto é que o governo dos Estados Unidos, através ali do seu maior órgão de inteligência e defesa, né, nacional,
que é o Pentágono, né, simplesmente reconheceu, né, que esses vídeos eram verdadeiros. Cara, pra mim aquilo foi sensacional, né? O ano passado, quando aconteceu isso, eu falei, puta, mano, agora vai. Só que a gente tava falando de pandemia, né, cara? E aí o assunto não desenrolou. E eu sempre desconfio que foi, né, proposital o momento escolhido para fazer isso. Galera que curte meu canal, galera que caiu aqui de paraquedas, né, por causa do tema, ou que apareceu espontaneamente aqui, né, sei lá como, mesmo com toda a censura que eu sofro aqui no canal. Você tem noção do que representa, né, essa situação, esse evento, né, essa notícia? O Pentágono reconheceu a veracidade de vídeos envolvendo atividades de UFOs. E é algo assim surpreendente, né? Porque eu sempre vejo aquela imagem, né, de um grande programa de acobertamento, de censura do tema, né, que é muito caro, é muito complexo, é muito grande, já dura aí décadas, né, a respeito desse assunto, né, liderado ali pelos Estados Unidos, envolvendo vários outros governos mundiais, né, que estão ali acobertando, né, escondendo tudo a respeito desse tema. São documentos sigilosos, censuras mais clássicas, gente que morre, gente que é desmoralizada, que tipo, é mandada silenciar de uma hora para outra, aquele financiamento, né, do programa de censura, né, através da mídia, né, a imprensa não cobre o assunto, ou não dá o devido valor, ou até desmoraliza o assunto quando é tratado aí de alguma forma, é ridicularizado também, para minimizar o impacto. E tem até coisas mais graves, né? Tem gente que morre, né, se falar do assunto. No passado acontecia muito isso, né? A gente tinha até uma suspeita aí, porque deve ser algo muito grave, né, que de repente não pode falar. Tem sempre a questão dos militares envolvidos no tema, e quando tem militar envolvido, né, e todo o processo de sigilo ali, você vê que tem uma coisa muito grave, né? E de repente os Estados Unidos, né, o Pentágono, o que é o Pentágono para o mundo, vai lá e não, realmente esses vídeos são verdadeiros. Os vídeos tinham ganhado repercussão, se liga, os vídeos haviam ganhado repercussão uns dias antes, porque um músico famoso, acho que o Tom DeLonge, do Blink 182 lá, né, que também é um interessado nesse assunto, né, divulgou no seu canal lá, ele tem, né, um canal de comunicação aí para tratar desse assunto, atividade extraterrestre, e ele divulgou esses vídeos. Né, haviam chegado a ele. Na verdade, os vídeos já estavam na rede, mas ele divulgou e a coisa repercutiu. Mas repercutiu muito mais quando o Pentágono resolveu reconhecer, né, confirmar que eram reais aqueles vídeos. Como assim eram reais? Eram reais, não eram inventados, não era fake news, não era uma produção, né, feita em casa. Né? Não era um filme, não era fake. Realmente esses vídeos são verdadeiros. Eram vídeos até envolvendo ali a atividade de militares dos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos havia, né, interceptado, né, ali a passagem de alguns UFOs, acompanhado ali com suas câmeras. E, cara, esse vídeo vazou, esse músico, né, publicou e a coisa foi repercutindo e ganhou o auge, o ápice com o reconhecimento do Pentágono. É curioso, galera, que é o seguinte, é surpreendente, né, esse fato dos Estados Unidos reconhecer a atividade de UFOs. Foi muita coincidência, e pra mim já é suspeito, né, coincidência desse nível, esse músico ter divulgado isso e ter sido reconhecido pelo governo dos Estados Unidos, ali o Pentágono, né, e toda a repercussão que gerou. O momento também é meio suspeito. A galera não estava dando a devida atenção, né? Tinha coisas mais importantes para a gente pensar a respeito, como a pandemia. Então, a notícia meio que passou batida, mas tá ali, né? Estão preparando você, né, para ir introduzindo você no assunto, ou vai acompanhando ali, você vai vendo que, ó, já falaram disso, falaram um pouquinho aqui, mês outro, outra denúncia, outro relato, um novo vídeo, um jornal comentou, né? Você vai vendo, galera, que a coisa vai acontecendo, né? Desde o ano passado, ou meses atrás, anos atrás, né, eu vou acompanhando esse assunto. Tá? Então sempre tem aquela questão dos relatos, os testemunhos, muito deles, né, interessantes, né, para não dizer assim, bem, né, verdadeiros, impactantes. Então você acompanha aí muita gente falando sobre, na época das revistas, dos blogs, sites, eu acompanhava muito isso. Hoje tem muito vídeo na internet, você tem que saber filtrar o que é verdadeiro e o que não é, o que pode ser, ou qual a intenção daquele vídeo ser falso. Né, naquele processo de ridicularização do assunto. Eu tenho acompanhado, por exemplo, que algumas autoridades mundiais têm falado sobre o assunto. Eu não estou falando de autoridade qualquer não, cara. Estou falando de gente importante, em governos importantes, com grande credibilidade. Cientistas, pesquisadores, ministros, até presidentes de alguns países falando sobre o tema.
reconhecendo que se interessam, que a coisa é verdadeira. Então, quer dizer, não é à toa. Você vê o ministro da Defesa de Israel falando que não, realmente tem atividade extraterrestre, e ele foi mais além. Ele falou, inclusive, que os Estados Unidos têm envolvimento, né, com essa civilização ou civilizações extraterrestres. Então a coisa é meio preocupante, assim, interessante. Cientistas, pesquisadores, militares, né, que querem quebrar ali a barreira do sigilo, ou que estão sendo, né, forçados a isso, né, convidados a participar do processo de desacobertamento, da revelação, né, vem falando sobre o assunto, né, além daquela questão dos vários relatos e vídeos, que hoje a tecnologia de informação facilita muito esse processo de divulgação. Muita gente. Eu acho que algo muito grande, né, perturbou todo o sistema, o cenário ali. Mudou, né, o momento. E hoje é muito fácil qualquer um ter um celular na mão para gravar um vídeo. Então a coisa, né, ganha, né, um contorno maior, né, porque é um vídeo. Né. E além disso, logicamente pode ter vídeo falso, sim. Mas além disso, né, a coisa repercute muito rápido, porque o cara já grava e já publica na rede e já aquele negócio já espalha no mundo inteiro. E muita gente que já teve algum tipo de acompanhamento de fenômeno a respeito do assunto, né, ou tem interesse, né, vai, né, acompanhar mais aquele conteúdo. Pode ser falso, pode ser verdadeiro, não pode, mas vai incentivando essa pessoa a prestar mais atenção, né, e até compartilhar sua própria história, né, seu próprio momento a respeito. E a sua opinião também. Então a coisa é bem mais complexa do que parece ali, tá? Não é uma coisa bem isolada, como já foi no passado. Hoje é muito fácil se falar do assunto. Quando eu falo de grandes autoridades tratando a respeito desse assunto, e por isso ele merece tanta importância, recentemente o Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, né, ele fez uma declaração falando que acredita que é real o fenômeno OVNI. Cara, é um presidente dos Estados Unidos, né, um ex-presidente no caso, falando que acredita nisso. Cara, ele tem acesso a essas informações. Ele não está falando que acredita porque ele não sabe de nada. Ele sabe, ele pode não revelar. Mas ele sabe, né, e passou dentro desse processo de revelar a verdade para o público, e aí deve ter um motivo por isso, né, nesse momento eles começaram a falar mais abertamente. Vamos preparar o público para a coisa. E aí você vê um presidente dos Estados Unidos falando. O Trump, né, tentou falar sobre esse assunto quando entrou lá. O Trump, ele é um fanfarrão, né? Ele gosta de autopromoção, populismo, aparecer, audiência. E ele falou que ia revelar a respeito disso. Só que eu acho que ele foi convencido, muito bem convencido por sinal, pelo grande sistema de acobertamento, a não falar. Que é o governo oculto ali, que está por trás do processo. Esse mesmo governo oculto que governa os governos, que governa o presidente, né, dos Estados Unidos e vários outros presidentes do mundo, tá? Então eles falaram, cara, ó, não vai revelar nada. Mas houve um acordo ali, uma coisa, dentro desse processo que eu falei para vocês, de que vai haver uma revelação muito importante a respeito desse assunto, muito em breve. O Trump ganhou um tempo ali e ele fez um acordo. Eu voto a favor de um orçamento, alguma coisa assim, se vocês revelarem os documentos, né, sigilosos dos Estados Unidos. Nem todos, né? Mas aqueles documentos que estão reservados lá, que ninguém pode saber. Os documentos classificados, como eles dizem. Vamos desclassificar esses documentos, ou seja, vamos tirar o sigilo e divulgar publicamente. Tudo, né, que, sei lá, as Forças Armadas ou o governo dos Estados Unidos sabe a respeito da atividade OVNI, e olha que eles vêm investigando esse assunto há muitos anos, muitas décadas. E é legal, né, você ver um presidente dos Estados Unidos falando sobre isso, e depois ele volta atrás, e depois ele faz uma manobra, né, para que a coisa vá se revelando sozinha, né, fica um processo meio que irreversível até, como foi o acordo do Trump lá com o Congresso, né, que eles iam revelar alguma coisa para o público, está previsto para o final desse mês, essa grande revelação. Mas você também entendeu que tem um silêncio ali, tem uma censura ainda. Ó, você pode falar, mas não pode falar tudo. E para o Trump seria muito interessante essa autopromoção. Olha só, já pensou o grande presidente dos Estados Unidos que revelou a existência de OVNIs, de civilizações extraterrestres, de UFOs. Algo assim que, porra, mano, não tem. Ele vai ficar para a história da humanidade. E ele perdeu uma oportunidade como essa, logo o Trump. Quer dizer, alguém disse para ele não falar nada. Mas falou para ele, ó, vai chegar o momento. E aí você vê que sempre tem alguém dando uma pinta no assunto. Existem uma série de outras notícias, que parecem meio isoladas e aleatórias, que são divulgadas na rede, principalmente para quem se interessa, que eu particularmente acompanho e que já vão indicando isso, galera. Várias vezes eu vi governos, principalmente os Estados Unidos, intervindo, né, censurando observatórios pelo mundo. Observatórios, aqueles observatórios, né, que estão ali
observando. Engraçado, né? Mas é isso, aqueles observatórios, né, que estão lá em órbita da Terra, observatórios dentro, né, do mar, sim, existem observatórios ali dentro do mar ali, né, para acompanhar algumas atividades, sei lá quais, né, que são importantes para eles dentro dos oceanos, observatórios pela Terra, que estão aí vigiando tanto, né, o nosso espaço, né, e tem lá os motivos para eles, né, descobrir os mistérios, né, ou antecipar a chegada do meteoro, não sei, mas estão observando, e se eles estão observando, eles viram alguma coisa. E observatórios que estão aí monitorando, né, o nosso espaço aéreo, a nossa realidade. Né. Tem muitos observatórios e vários deles foram, né, digamos que, como que eu posso dizer, controlados, né, durante um certo momento, alguma situação, né, por governos. Né, houve uma intervenção nesses observatórios porque eles viram alguma coisa que não era para ver. Então, cara, eu vi observatórios sendo censurados, sendo fechados, né, pelo governo. Observatórios que saíram do ar, lá em órbita, que estavam transmitindo em live, né, e de repente ele sai do ar e não tem muita explicação. Eu vi também, até esses observatórios, né, aquáticos, né, subaquáticos, né, simplesmente desaparecerem. Não, e pra mim é uma notícia que, pô, tem alguma coisa errada. Eu vi muita atividade de militares a respeito desse assunto, sempre tem, né? Quando surge o assunto, os militares já são os primeiros a chegar, porque eles têm uma autoridade sobre o tema, né, absurda, um controle absoluto. Né, e a coisa simplesmente some quando os militares chegam, e eles sempre chegam quando a coisa é séria. Então, se cai um OVNI em um lugar, tem uma suspeita, uma denúncia, o povo falando, né, tem lá um meteoro que caiu, pode não ser um meteoro, né, surgiu uma denúncia ali, um testemunho ali, sempre tem alguém do governo ali, né, que vai investigar e vai entender o que está acontecendo. De repente o assunto, né, simplesmente é censurado, nem surge mais, ninguém fala mais. Então é importante você observar que isso vem acontecendo cada vez mais, né? Além da questão dos avistamentos. Né? Todo mundo tem um avistamento aí, todo mundo está acompanhando alguma coisa. Hoje tem aquele Starlink, né, do Elon Musk, né, que é o satélite lá, eu mesmo já vi, né, e eu fico pensando que não é à toa aquilo lá, galera. A atividade, né, extraterrestre, eu não estou dizendo só de, né, homenzinhos verdes, tá? Civilizações extraterrestres, mas atividade fora do nosso plano aqui tem acontecido em larga escala, tá? Além do plano espiritual, o próprio plano material, ou até em outras dimensões que, né, compartilham ali em alguns momentos com a nossa, né, uma realidade conjunta ali. Então tem acontecido, né, algumas coisas, alguns fenômenos que têm chamado a atenção. O volume de notícias a respeito, o volume de eventos a respeito desse assunto é tão grande, galera, que não tem como conter. E aí chega aquele ponto. Por que os Estados Unidos ia revelar isso agora? Dá para acreditar nos Estados Unidos? A gente sempre fica perguntando. Bom, eu acredito nos Estados Unidos falando sobre o assunto e acredito assim que eles têm outras coisas importantes por trás. Tem alguns interesses por trás. O governo mundial oculto ali sempre controlou muito rigorosamente esse assunto. Tá? O mecanismo de acobertamento sempre foi muito, né, fechado ali, sabe, operante. Então não dá para simplesmente eles resolverem, vamos falar tudo agora. Não é assim. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa vai acontecer e pode estar até acima da capacidade de controle deles. Eu sempre penso esse governo mundial, aí, esse governo oculto, como um governo que tem acesso às informações. Eles sabem o que vai acontecer. Geralmente eles fazem as coisas acontecer, no esquema de conspiração deles. Mas às vezes existem coisas que podem vir a acontecer, que são grandes, eventos, cataclismas, ou eventos que podem ter um grande impacto mundial, mudar tudo, e que eles têm conhecimento de que vai acontecer, e eles podem simplesmente fazer assim. Já que eu não tenho controle absoluto sobre as consequências, eu vou aproveitar ela. Vou me preparar para aproveitar, o que vai acontecer aí. Vai bater um impacto de um meteoro. Eles não vão revelar para o mundo. Eles vão se preparar para sobreviver a esse impacto. Vai haver uma grande revelação. Os extraterrestres, estão planejando se revelar para a humanidade. Eles não podem controlar isso, eles não têm como intervir nisso. Mas eles vão tentar aproveitar a situação. Entende isso? Eles vão tentar levar algum tipo de vantagem. Eles estão se preparando sempre para isso. Vai ter uma atividade extraterrestre e a coisa indica um processo de invasão. Que eu acho que é uma questão potencial ali. Uma invasão extraterrestre? Bom, logicamente que tem gente se preparando para isso. Então a coisa não é simples, tá? Não é simples. Eu acho que é por isso que eles estão deixando vazar essas notícias e preparando a população para não ter aquele choque da primeira notícia de momento, para revelar que a coisa é séria, que existe isso.
Porque, pensa bem, se existe uma atividade extraterrestre, né, o nosso governo está preparado para, né, negociar, para saber, para revelar para o público, para controlar o pânico mundial, né, para interagir, né, com esses seres, são inteligentes ou não, são, né, benignos, malignos, qual que é a situação? Só o fato, né, de, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, talvez seja um dos mais avançados tecnologicamente do mundo, reconhecer que, pô, tem uns objetos voadores não identificados e que a gente não sabe qual é a origem. Eles não vão reconhecer que tem uma atividade extraterrestre, tem uma civilização extraterrestre operando esses UFOs. Mas a notícia que vaza é que, bom, a gente reconhece que existem UFOs. Peraí. Então quer dizer que a coisa tecnológica ali está sendo operada por alguém, pode ser um fenômeno da natureza. E por que você pensa nisso, que é uma coisa operada por alguém? Porque são objetos inteligentes, cara. Eles têm lá uma questão. E ele é fora da nossa escala de tecnologia, pelo menos aquela tecnologia pública, que vem a pública aí, que a gente reconhece aí, que os governos reconhecem que existem, porque os objetos eles têm, né, uma série de características que indicam claramente que aquilo é muito avançado. As velocidades que eles, né, acabam adquirindo ali, né, o processo de aceleração, que às vezes é absurdo e é incompreensível para a nossa tecnologia, né, mudança de rota, trajetória, né, fazem algumas manobras que não tem como fazer. A nossa tecnologia não é capaz de reproduzir, de replicar aquilo. Então, cara, é alguma coisa além da nossa capacidade. Talvez não, nem tanto, né? Os governos, né, as maiores autoridades mundiais têm lá suas tecnologias ocultas, né, e poderiam ser capazes de desenvolver, replicar, né, aquele UFO, por exemplo, aquela atividade, podem ser responsáveis pela existência de alguns UFOs, só não são revelados mundialmente, né? É da China, dos Estados Unidos, é da Rússia, então é UFO, é um objeto voador não identificado, mas é de origem terrestre, pode ser, né? Pode até ter feito aquela questão da tecnologia reversa, né? E pegar uma máquina dessa e analisar ali, reproduzir, pelo menos parcialmente. E tem também aquela questão de que será que eles são capazes de interceptar ou nos defender diante de um ataque, por exemplo? A gente sempre fica pensando nisso, e os Estados Unidos pensam, cara. Os governos mundiais pensam muito a respeito desse assunto, tá? Então fica preparado, porque alguma coisa vai acontecer a respeito desse tema. Esse tema em específico. Os Estados Unidos aí está preparando a galera para revelar. Eu acredito que eles não vão revelar de cara a existência de atividade extraterrestre, né, uma civilização extraterrestre, né, agindo, né, interagindo com a gente aqui, mas vão reconhecer que existem os objetos. Bom, se eles reconhecerem que existem os objetos, e eles não são capazes de identificar, significa que a gente está vulnerável. A coisa é real e a gente está vulnerável. Ou eles vão reconhecer que existem, mas meio que não tem medo, né? Não sei bem o que é. Então eles sabem que eles também têm lá os seus objetos, os outros governos têm seus objetos, mas a tecnologia é tão avançada, eles deveriam reconhecer para o mundo que eles têm essas tecnologias, né, ocultas aí, ou reconhecer que tem alguma coisa a mais. Tem mais alguém agindo aí. E aí vai naquele ponto que eu falei. Pode ser que seja um processo, né, irreversível, né, revelar para o mundo, né, essa verdade aí, e que esteja acima da capacidade de controle deles, né, do tema. Da capacidade deles de censurar, de proibir a galera de entender, de reconhecer que acontece. Se for mesmo uma atividade de uma civilização extraterrestre aqui interagindo com a gente, e eles quiserem se revelar ou até invadir a Terra, a gente não tem muito o que fazer. Mas acredito que tem uma galera aí, uma elite, que está se preparando, inclusive para uma situação como essa, e sabe que o processo é irreversível, que não tem como eles controlar mais. Então eles estão preparando a galera dentro de um novo processo. Não é mais o de acobertamento, é o processo de desacobertamento, de revelação sobre o tema. Beleza? Cara, acho que ficou bom, né? Valeu!